Nós sempre prezamos falar com quem realmente fez, participou, para entender, né, e colocar, esclarecer para todas as pessoas. Você acabou aí assinando esse relatório, no qual foi aí apresentado ontem, né, trazendo falhas, inclusive, né, e nas urnas eletrônicas com dados com datas, na verdade, antes de 2020. Falou junto com o advogado Marcelo Bessa na coletiva, no qual a gente estava falando aqui agora há pouco. Eu queria entender, né, então, que você explicasse realmente para a gente como que foi feito o estudo, o que realmente, né, foi levantado ali, que a gente possa depois continuar aqui a nossa conversa. Excelente. Em primeiro lugar, é claro que conflito na imprensa sempre gera muita audiência, mas quem audita constrói. Quer dizer, o nosso trabalho e o nosso propósito sempre é contribuir para a confiança da entidade auditada. Então, esse é um trabalho que está absolutamente em linha com o processo de transparência construído pela Justiça Eleitoral. Então, quando iniciamos esse trabalho, nós fomos contratados, a nossa equipe foi contratada pelo PED lá em julho. E a atividade, então, iniciou em julho, é uma atividade que termina em dezembro, onde nós estamos trabalhando na fiscalização dos sistemas e dos processos eleitorais. Esse é um processo que está de acordo com a lei eleitoral, a lei 9504, lá de 97. Né? E os partidos, então, têm essa prerrogativa. Como os partidos, em geral, não têm equipe técnica, nós fomos contratados. E esse trabalho está perfeitamente integrado com a orientação do TSE. O TSE tem uma resolução, que é a resolução 23673 de 2021, que regulamenta detalhes da fiscalização. Lá no dia 1º de agosto, houve a primeira reunião do TSE no encontro com as entidades fiscalizadoras. Naquele momento, o TSE distribuiu documentos, fez uma apresentação muito detalhada e nos orientou que o log de urna, que é um novo instrumento que foi divulgado pelo TSE nessas eleições, antigamente havia um processo mais complicado para alcançar os logs e houve um avanço muito positivo de transparência do TSE, especialmente agora no encerramento do segundo turno, quando 3 arquivos foram liberados para quem quiser ou precisar, que é o nosso caso, acompanhar todo o detalhamento das informações. O primeiro arquivo é o boletim de urna, que é utilizado para verificar o registro de todos os votos, os resultados da urna e, eventualmente, fazer testes que permitam a comparação com a totalização. O segundo arquivo é o registro digital do voto, o RDV, cuja função é apresentar os registros dos votos que foram recebidos pela urna e permitir uma eventual recontagem na forma orientada pelo TSE. O terceiro arquivo é o arquivo log de urna, que foi oferecido pelo TSE como importante instrumento de auditoria do funcionamento da urna eletrônica pelos partidos políticos e pelas entidades fiscalizadoras. Então, nesta fase, o nosso trabalho foi exatamente fazer uma análise detalhada de todos os arquivos log de urna, de todas as mais de 472 mil urnas eletrônicas. Um arquivo log de urna, ele reúne registros de todas as atividades que foram realizadas em cada urna eletrônica. Essa atividade da urna começa lá na preparação da urna no Tribunal Regional Eleitoral. É um processo que o TSE chama de inseminação, que é quando se introduz, se carrega o software que a urna vai utilizar para operar naquelas eleições. Depois existe uma preparação para o primeiro turno, testes antes do primeiro turno, e aí no dia da votação, que começa o processo dos mesários, começa umas 7 da manhã, eles imprimem a zerésima, e tem lá procedimentos administrativos, e às 8 em ponto, horário de Brasília, começa então a votação nos estados que estão alinhados no fuso horário. Né? Estados que têm outro fuso horário têm o ajuste do fuso. E aí a urna faz a votação ao longo do dia, no final do dia encerra, no primeiro turno. Depois existe de novo uma carga de informações, que são as informações que serão utilizadas no segundo turno. Existe então essa nova preparação,
existe um trabalho no início do dia da votação com impressão da zerésima, o registro de todos os detalhes durante a votação do segundo turno, e aí existe o encerramento do segundo turno. É importante chamar a atenção, porque temos visto muita desinformação na imprensa, de que o log, ele é, na realidade, um conjunto de registros. O log não é um registro isolado, é como se fosse um prontuário médico, por exemplo, ou um prontuário legal, onde cada evento precisa ser adequadamente registrado. Então, o registro de cada atividade é uma linha, e cada linha precisa estar vinculada ao hardware da urna, ao equipamento físico. É por isso que o programa que gera o log, ele precisa ler 2 parâmetros diretamente do hardware, para garantir a autenticação daquele registro no hardware. Então, para registrar uma atividade, o programa que gera o log, ele primeiro lê a data, hora, minuto, segundo, registra isso no início da linha do log, coloca naquela linha mais algumas informações e depois ele lê o número de série da urna, que o TSE chama de código de identificação da urna. E é importante que esse código seja lido no hardware para cada registro. É por isso que quem abre um arquivo de log vai ver que em cada linha existe data e hora daquele evento e existe também o número de série da urna para o registro daquele evento. Então, alguns técnicos e jornalistas que têm divulgado na imprensa que seria possível ir buscar outras informações ao longo do log, claramente não conhecem tecnicamente o tema. Quem trabalha com auditoria precisa garantir que o registro de cada atividade, em cada linha, tem todas as informações necessárias para que aquele registro seja válido. Quando estamos, então, analisando todas as linhas de todos os logs, e nós temos mais de 4 bilhões de linhas, 287 milhões, se não me engano, então é uma quantidade grande de linhas, é uma tabela muito grande. Em cada linha, porque cada linha representa o registro de uma atividade, então o registro da atividade, o log, ele é cada linha, ele não é o arquivo em geral. Então não é possível atender aqueles que gostariam que se fosse buscar outras informações em outros lugares, como código do município, número da carga e outros códigos, número da sessão eleitoral, porque não é assim que a técnica que qualifica o log como instrumento de auditoria funciona. Ou seja, para garantir que a urna funcionou corretamente, é preciso garantir que cada linha, de fato, representa um registro válido. Qual foi o problema encontrado? Em todas as linhas, de todos os logs, das urnas de modelos antigos, de 2015 para trás, até 2009, em vez de apresentar o número de série correto da urna que realizou aquela atividade, os arquivos logs de todas essas urnas apresentam na coluna 4, em cada linha, um código inválido. Quando isso acontece, se torna impossível validar a autenticação de cada registro, porque o registro é feito em uma linha. Então, aquela linha precisa ter todos os dados corretos. Será que eu consegui esclarecer? Vocês devem ter perguntas, né? Eu acabei me alongando.